Olá pessoal, tudo bem? Você pertence ao povo? Você se identifica com o povo? Ou você faz questão de se distinguir do povo? Neste vídeo nós vamos discutir isso. Nós podemos pensar em várias origens da palavra povo. Podemos pensar, por exemplo, na antiguidade greco-latina, em que a ideia de povo estava ligado aos servos, às classes mais humildes. Ao longo da Idade Média, essa conotação de povo estava ligada, em tese, à ideia de plebe, e a partir do século XIX, povo passa a ser aquele que não pertence às classes dominantes ou às classes também chamadas de burguesia. Mas o que vem a ser povo hoje, no século XXI? Em oposição à elite, que nós discutimos na semana passada, a ideia de povo é tão ou mais complexa, porque povo não se confunde, pelo menos teoricamente, com a ideia de massa. Massa traduz uma concepção de homogeneidade. Então, quando eu lanço um produto destinado às massas, a ideia é que essas massas tenham mais ou menos o mesmo perfil de consumo, de interesse, de afinidade com aquilo que nós estamos lançando. Seja um livro, seja um álbum de músicas, um filme, qualquer produto cultural ou mercadoria mesmo, como um sapato, um vinho novo, enfim, qualquer coisa assim. Então a ideia de povo não é fácil a gente definir. De qualquer modo, povo, pensando nos dias de hoje, representa um grupo social, um grande grupo social, em geral, no Brasil em particular, que reúne a maioria da população, que não tem, às vezes, emprego fixo ou não tem condições mais estáveis de sobrevivência, ou que também não tem acesso regular a outras formas de cultura, lazer, viagem, etc. Então, modernamente, a gente pode pensar povo associado à ideia de população, ou seja, um grupo social, um grande grupo social de um país, um coletivo, de uma cidade, por exemplo, ou então pensar o povo como se pensava no século XIX, a partir da sedimentação da burguesia, com uma ideia de que parte da nação. O povo é parte ou representa essa nação. Mas também podemos pensar em termos, a partir do século XIX ainda, com Marx, Engels e outros teóricos, com a ideia de que povo representa uma classe social ou um grupamento social que não se distingue entre si, mas se distingue em relação a outras classes. Daí o conceito, a importância do conceito de luta de classes, que foi cunhado no século XIX e que perdurou sem muitas mudanças, pelo menos até meados do século XX, quando essa ideia de classe passou a ser substituída por alguns teóricos, por outros conceitos. Nós sabemos também que povo, essa palavra, ela hoje tem um caráter pejorativo para muitas pessoas. Nós ouvimos as pessoas dizerem que eu não me confundo, eu não me misturo com o povo. E aí a palavra povo foi adquirindo várias acepções, quase sempre negativas, do ponto de vista de quem ou pertence à burguesia, ou então atua numa chamada classe média, formada por profissionais liberais ou por assalariados que não se reconhecem como parte desse povo. Então, nesse sentido, a palavra povo, ela tem um aspecto aparentemente homogêneo, porque ela pode traduzir uma ideia de um substantivo que agrega pessoas da mesma estirpe, digamos assim, ou povo, mas também pode ter um aspecto mais heterogêneo da ideia negativa de mistura. Daí o que resulta, por exemplo, povão,
O povão quase sempre é um termo pejorativo que sugere uma ideia de multidão de pessoas, de classes ou grupamentos variados, mas das quais o sujeito que fala essa expressão se distingue. Também haveria outro sentido. O terceiro sentido de povo é a ideia de que o povo representa os outros, ou seja, tudo aquilo que a minha classe ou minha condição social não faz. Então, por exemplo, os outros, o povo, o povão, representaria aquele grupamento social, heterogêneo ou não, pouco importa para quem pensa dessa forma, que se distingue em relação a mim, porque essa pessoa que se supõe acima, superior ao povo, ela supõe, talvez com razão, que ela tem pensamentos, comportamentos e ações muito distintas dessas pessoas que, digamos, se misturam nessa heterogeneidade que não permite, portanto, a descrição, o maior discernimento, o cultivo, as artes, digamos, mais elevadas ou menos populares. Enfim, nessa concepção de que o povo é formado pelos outros, quase sempre quem enuncia dessa forma acaba sugerindo que não há solução, não há resolução, não há igualdade possível entre as classes sociais e que, portanto, isso está dado e, em vez de se condoer com a situação daqueles que não têm acesso àquilo que essa pessoa em particular tem, ela justamente se vangloria por não pertencer ao povo, supostamente, e por ao mesmo tempo, como está em tese por cima dessa classe subalterna, pelo menos do ponto de vista dessa pessoa, então ela faz questão de conservar as coisas como estão. Talvez seja oportuno nós fazermos questões para repensarmos nosso papel social. Por exemplo, você se identifica com o povo? Ou você pertence ao povo? Ou, supondo que você pertença à chamada classe média, em seus grupos todos de escalonamento, por que você acha que a classe média ou as classes médias têm essa obsessão por se distinguir em relação ao povo? Até mais.